É isso aí, gente. Mais um Giro na Rede no ar. Hoje recebendo Bruno Lawrence. Aqui do meu lado, Nilson Sampaio. Toda semana a gente está junto aqui. Eu peço a vocês que curtam nossas redes sociais, @Giro na Rede e TV Metropolitana Rio. Tá ok? Vamos lá, Nilson. Então, mais uma vez agradecendo a rapaziada que nos acompanha, né? E hoje a gente tem o prazer, cara, de receber esse cara aqui, pô, de uma história muito bacana, de reportagens memoráveis. E a gente vai tentar trocar a ideia, além de um mundo, além do jornalismo, também outras coisas, mas, enfim, agradecer a presença de Bruno Lawrence. Cara, legal demais ter você aqui conosco no Giro na Rede. Bruno, um prazer recebê-lo aqui no programa. Imagina, cara, o prazer é meu. Vamos trocar ideia, bater papo e contar história, lembrar de coisas boas, falar de coisas atuais. Estamos aí para isso. Prazer. Brunão, vou já colocar, né, primeiro na agulha, fazer aquela pergunta clássica de como que você resolveu, né, ir para esse rumo, né, do jornalismo, né? O que te chamou a atenção, o que te envolveu? A gente sabe que você tem influência, né, em casa, mas queria saber o que fez, né, seu coração seguir aí pelo caminho do jornalismo. Não, acho que acho que quem trabalha com jornalismo esportivo, basicamente em algum momento tentou ou quis ser atleta, né? Então, comigo não foi diferente. Eu queria jogar basquete, joguei basquete, tentei fazer disso uma profissão, mas não era bom o suficiente, óbvio. E aí já tinha pai e mãe jornalistas, e meu pai é um cara importante dentro do mercado esportivo, já era um cara consagrado ainda, quando mesmo enquanto eu era muito novo, muito jovem. Então o seu Michel Lohance falou: ó, se você quiser, vamos aí. Eu te ajudo no começo, eu te dou caminhos, te apresento pessoas, mas você vai ter que segurar a sua onda e vai ter que mostrar que você é competente, que você merece ter um espaço e tal. E foi assim. Ele me conseguiu um estágio na TV Bandeirantes, em 98, num canal local da TV Bandeirantes em São Paulo. Eu sou do Rio, mas tinha vindo morar em São Paulo exatamente por isso. E o mercado era maior, né? Ainda é maior, e oferecia maiores possibilidades. Meu pai já estava radicado em São Paulo, meu pai francês, veio para o Brasil, também morou no Rio e depois se mudou para São Paulo. E aí eu vim para São Paulo, comecei no canal 21, que era um canal local da Bandeirantes, um canal de notícias, basicamente. Celso Zucatelli, Adriana Bittar, uma galera saiu de lá, pessoas com quem eu trabalhei, tudo. O Rodrigo Bocardi era editor de texto, nem era do vídeo. Tinha uma galera muito boa. E eu comecei lá como estagiário normal. E aí queria conhecer a galera do esporte, né? Porque era o meu objetivo, era ir passar logo pro esporte. Então, em 6 meses de estágio, todo mundo falou: o filho do Michel Lohance e tal. E aí você vai conhecendo as pessoas, os corredores e tal. Eu falei: ó, quando liberar, abrir uma brecha, me joga para dentro. E aí entrei como assistente de produção também, lá embaixo, igual todo mundo, ralando, e fui seguindo, aprendendo, conhecendo muito. E a Bandeirantes foi uma escola espetacular por isso, porque abria as possibilidades de você aprender muito de toda a estrutura da televisão, como tudo funcionava. E aí virei assistente de produção, produtor, editor de texto, e depois Toninho Neves, que era o diretor de esportes da Bandeirantes, decidiu que eu deveria ir para o vídeo. Ele queria que eu fosse repórter, eu e Fernando Nardini, que hoje é narrador da ESPN Brasil, brilhante também. E aí éramos editores de texto, e fomos para a rua para fazer folga de alguns repórteres, Fernando Fernandes, Pascoal, uma galera top, Ceará, tinha muita gente boa. E aí, quando eles folgavam, a gente cobria a pauta para ter material, para alimentar os programas e tal. E aí, logo depois, alguém saiu de férias, não me lembro exatamente quem, e aí ele falou: ó, você fica esse mês aí direto na pauta na rua.
E aí acabou esse período de férias, ele já me efetivou, já fiquei direto. Porque me efetivou não, ele me deixou o repórter, mas não me deu o cargo ainda. Aí ficou um processo burocrático, aquelas coisas, para ter o espaço, para abrir uma vaga extra de repórter. E aí sim fui efetivado como repórter, mas tudo muito rápido, né? Eu vim para São Paulo em 98, na Band comecinho de 99, e aí eu já saí como repórter para ir para a Globo em dezembro de 2002, quer dizer, foi tudo muito, muito rápido, mas eu tive muita sorte e muita gente legal que me ajudou e que contribuiu muito para minha formação, né, para que eu aprendesse um pouco mais e entendesse como as coisas funcionavam. Mas comecei igual todo mundo tem que começar. Inclusive, acho que todo mundo tem que começar assim. Tem que começar como estagiário, tem que passar pelas funções, e depois, se o vídeo for o teu caminho, isso naturalmente vai acontecer. Alguém vai perceber isso e vai te encaminhar. Posso espetar uma, Pode. Só para poder emendar. Ô, Bruno, e você, eu acho que é curioso, quando você começou a faculdade, você fez estágio também e você fez assessoria, né? De equipes de vôlei. Então, assim, você já tinha um lado do basquete muito forte, né? E já ter ido para ser, né? Seguir, né? Como jogador não conseguiu. E também a assessoria de vôlei. Então, você acompanhou muito. Eu vejo isso como um diferencial também seu, né? Isso contribuiu também, talvez, de uma maneira bem bacana para sua carreira, porque muitos, né, focam no futebol e você é um cara que já tem todos os esportes, né? Isso foi uma vantagem, eu acho, na verdade, que não foi pensada. Ela se tornou uma vantagem depois, porque ainda era muito diferente. A gente vivia a monocultura do futebol ainda muito forte, né? Os canais a cabo não eram tão fortes, né? A gente está falando de 98, 99, a gente está falando de 22 anos para 23 anos. Então, os canais a cabo ainda eram muito devagar. Tinha TVA Esportes, né, que virou ESPN. O Sport TV ainda era da Globosat, não era nem da Globo. Então, eram projetos que ainda não eram tão grandes assim. Então, na TV aberta, a monocultura do futebol era muito forte. E na Bandeirantes, não. A cultura do Luciano, do Vale, do Show do Esporte, tudo isso ampliava um pouco mais esse universo. E por gostar muito de outros esportes, né, eu acabei buscando esse caminho e falar, poxa, tinha gente que às vezes ainda reclamava, falar, não quero fazer uma série de vôlei, não quero fazer uma série de basquete. Eu falava, nossa, é o que eu mais quero. E acabou depois sendo uma vantagem importante para mim, porque são esportes que, poxa, o vôlei, então, ganha tudo, né? Então, sempre tinha um campeonato importante, uma possibilidade de uma matéria se tornar grande, né? E foi algo que me abriu inúmeras portas, muito. Poxa, eu fiz um campeonato brasileiro de basquete, ainda não era nem o NBB, com o Silvio Luiz narrando basquete, o campeonato inteiro. Era o primeiro campeonato adulto do Nenê, antes dele ir embora para a NBA. O Leandrinho era um moleque de 19 anos que era reserva do time de Bauru, sabe? O mundo era bem diferente. E fiz vôlei, fiz Superliga com o Luciano do Vale narrando. Então, são coisas que, poxa, que são muito grandes e que foram experiências maravilhosas, assim, para minha vida, e oportunidades que eu não teria no futebol naquela época, né? Porque os grandes caras os grandes repórteres tinham a preferência das grandes coberturas, nos grandes momentos, e os outros esportes acabaram abrindo portas para mim muito, muito especiais. Ô Bruno, você está dentro do mundo, né, do jornalismo esportivo, você vive isso no teu dia a dia, mas a gente está aqui fora, né, e acompanha pouco que tem. Qual a visão que você tem do jornalismo hoje em relação a esportes como basquete, vôlei, os campeonatos das ligas menores, né, do futebol e tudo? Como é que você vê isso aí? Porque eu não sei se eu estou errado, mas até um tempo atrás a gente tinha pouca informação sobre isso, né? A Band, o Luciano do Vale, né? Aquele projeto do Luciano, Trafic, tudo, foi o que deu uma abertura maior,
né, porque investiram em outros esportes, né, e acabaram obrigando as outras também a investirem. E Claro. hoje, né, com essa democratização da informação, essa coisa da internet e tudo, a gente vê mais, a gente tem mais acesso, mais informação dos campeonatos, a gente acompanha Série B, Série C e tudo. Mas você que está aí dentro, como você vê isso aí? O mercado ainda é relutante e isso acaba influenciando também no desempenho desses esportes que não tem Claro. tanta visibilidade? Total, cara. A gente tava até vendo uma discussão hoje. Alguém tava falando, acho que era o Aida, de manhã no Redação, ele tava falando que ele fez uma conta que acho que a Marta, que é a melhor do mundo 587 vezes, ganha 600, e isso não é um número fictício, 600 vezes menos do que o Lewandowski, que foi melhor do mundo uma vez. Então, isso daí mostra, assim, o dinheiro está no futebol, no Brasil e em grande parte da Europa. Aí a gente tem um mundo paralelo nos Estados Unidos. Aí sim o esporte é muito mais difundido, outras modalidades têm alcance. A modalidade mais popular pro americano, por incrível que pareça, é o beisebol, é o que ele mais gosta. Futebol americano, NBA, hockey. Então aí sim você tem ligas estruturadas que remuneram muito bem seus atletas e de fato geram muito dinheiro. O grande problema num país como o Brasil, por exemplo, se você for olhar, os campeonatos são deficitários, né? Eles não geram lucro. E a partir do momento que você não gera lucro, você atrai menos patrocinador. Com menos patrocinador, você divulga menos, a tua visibilidade fica restrita, você busca coberturas periféricas, você foge das grandes mídias, e com isso o teu campeonato vai ter uma proporção menor, vai ter um alcance menor, vai fazer menos barulho. A gente tem, por exemplo, hoje um único projeto esportivo em TV aberta, é o da TV Cultura, passando o NBB, e já passou Superliga. A Rede TV não tem mais um projeto esportivo, o SBT agora, com a Libertadores, tem um projeto esportivo, mas não tem sequer um noticiário, tem só o evento, né? Eles trabalham apenas o evento, o jogo, o que é maravilhoso, óbvio, mas não tem uma redação de esporte, você não respira esporte. No SBT, você tem o evento, tem aquele dia, o dia do jogo, a hora do jogo. E aí você olha a Record, hoje não tem nenhum tipo de projeto esportivo, não sei nem se tem programa, tinha um programa sábado. Tem ainda, mas encolheu bastante. Então, a gente fica restrito a 23 minutos do Globo Esporte diário. É muito pouco para a gente falar de todos os esportes. Em 23 minutos, você vai ter que atender ao futebol e aos times da sua cidade, da sua região. O Globo Esporte hoje já é regionalizado, né? Há algum tempo. Então, a explicação é isso, cara. O dinheiro não corre nesses grandes. E se você olhar o vôlei, por exemplo, a Superliga de vôlei tem caras que, poxa, tem campeão olímpico, você olha para qualquer lado, tem um campeão olímpico. Olha para qualquer lado, tem bicampeão olímpica. Você tem as meninas, então, e ainda assim o campeonato se sustenta com patrocinadores fortes e tal, mas ele não faz barulho, ele não gera repercussão, porque ele está fora das grandes mídias. Então, e se a gente ampliar o universo mesmo no futebol, pegando divisões menores e tal, poxa, eu trabalhei na Série C esse ano inteiro, com o DAZN, comentando jogos, e falava o tempo inteiro antes de fazer qualquer comentário. A gente tem que pensar que durante a pandemia, muitos desses jogadores tiveram que trabalhar, porque eles tinham que se sustentar, eles não conseguiam treinar. A gente olha e fala, na pandemia o cara treina em casa. Tem que pensar na Série A do Campeonato Brasileiro, que tem todo um trabalho diferente, o cara pode montar uma estrutura na casa dele. Na Série C, o cara eventualmente tinha que dirigir para aplicativo, para complementar a renda, porque o salário dele foi reduzido. Então, assim, a gente querer cobrar desempenho dessas pessoas com tantas dificuldades é até injusto. Mas passa muito por isso, assim, mesmo na TV a cabo, né? Mesmo na TV a cabo, você tem o Sport TV, que tem um projeto forte com o vôlei, e o que mais? O basquete não está mais lá, eles querem o basquete de fora, eles querem a NBA. A ESPN tem um jogo de basquete por semana, a TV Cultura tem um jogo de basquete por semana, a Superliga teve que abrir o seu próprio pay-per-view, vender o seu próprio pacote de jogos para tentar entregar ao fã uma possibilidade de assistir, porque senão ele não teria onde ver, ele ficaria restrito também a um jogo por semana do masculino e um jogo por semana do feminino.
Não adianta, ainda a gente vive mesmo essa monocultura do futebol, é muito complicado mudar isso, e não está relacionado ao desempenho dos atletas. Não está, o Brasil teve caras importantíssimos na NBA, teve caras fantásticos, Leandrinho, Nenê, cara, muita gente que foi importante dentro da liga. A seleção teve 4º lugar em Olimpíada, em Mundial, grandes campanhas, o vôlei ganha tudo, e ainda assim o handball foi campeão do mundo com as meninas e não teve impacto nenhum. Isso. Foi transmitido pelo esporte interativo escondido. Então, assim, não é o desempenho dos atletas. O talento do atleta brasileiro não entra em questão numa situação como essa. O que falta realmente é você ter um trabalho mais consistente por parte da mídia para poder tornar esses atletas ídolos. Vai ter tem gente que é campeão olímpico, o cara sai na rua e as pessoas não sabem quem é. Isso é um absurdo. Só para completar aqui, só para fazer um adendo, por favor. Quando eu era moleque, eu assisti, né, a medalha da geração do Bernard, Renan, Carlão. De 84, em Los Angeles, a prata. Cara, e aquilo ali gerou teve um impacto forte, que eu lembro que eu tinha meus tios, eles chegavam na sexta-feira, quando eles chegavam do trabalho, eles chegavam em casa, jogavam a mochila, tomava banho, pum, corria, porque tinha uma quadra assim, quase que em todo o quarteirão, qualquer área que estava livre, o pessoal botava lá 2 traves, esticava uma rede e você via a opção de... Era como foi uma época o futebol, né, forte, todo terreno vazio faz um campinho. Naquela época era uma quadra improvisada de vôlei. E o pessoal jogava, e eu lembro que depois eu fui crescendo, me mudei e me afastei um pouco. Depois fui trabalhar numa empresa e tinha um colega que era jogador de vôlei, caramba, aí comecei de novo a me interessar. E depois de um tempo, isso foi sumindo. E é exatamente isso que você está falando. Acabou. Hoje... O Brasil ganhou em 92, a Olimpíada de Barcelona. Ganhou agora em 2016, a Olimpíada do Rio. Foi 3 vezes campeão mundial. As meninas foram campeãs olímpicas em 2008 e 2012. E nada disso tem impacto. O Nauber começou a jogar vôlei na rua, no Rio de Janeiro, porque ele viu a geração do Bernard ganhar a prata em Los Angeles e virou um dos maiores jogadores da história do mundo. Então, assim, de fato, a hora que você entrega ídolos, que você torna essas pessoas reconhecidas, elas passam a influenciar da maneira positiva. As crianças vão querer se espelhar em alguém que deu certo, mas elas precisam saber quem deu certo. Exato. E se elas não souberem, fica muito complicado. Esse é o maior problema. Eu acho que é um dos grandes problemas. Eu acho que o último jogo de vôlei, assim, de bairro que eu vi, cara, mais ou menos uns 7 anos atrás. Eu não tenho ideia, cara. Eu lembro. Dá mais, eu acho. Anos. Eu já tinha casado, já estava casado, e foi um dia que eu fui jantar com a minha esposa, né, e aí, em frente à praça tem uma quadra, e acho que foi a última vez que eu vi alguém jogando vôlei. Tem 7 anos isso. É muito difícil, né? Eu queria meio que cortar o assunto e ir para outro assunto, que é o seguinte, né, a questão mesmo do jornalismo, né? Hoje a gente tem uma onda de youtubers, né, jornalistas, né? Uns muito bons, outros muito segmentados, o Bruno. Queria saber de você qual é a sua visão, né, disso, dessa onda, né, do jornalismo segmentado ao clube, né? Jornalistas que defendem o seu clube e muitas das vezes acabam também defendendo dirigentes. Então, a vírgula, para mim, vira o problema. A hora que você vincula o seu trabalho jornalístico a interesses de alguém. O trabalho jornalístico não pode atender a ninguém, ele atende a uma única pessoa, que é o público, que é a pessoa que você entrega o seu produto. Ela não pode atender a ninguém no meio do caminho. Então, eu entrego uma informação para que você faça o seu julgamento e conclua a partir da história que eu te contei, da informação que eu te entreguei. Eu confio no seu poder de discernimento para que, através das informações recebidas e passadas por mim, recebidas por você, você tire a sua própria conclusão. Eu não tenho que concluir para você.
Eu não tenho que opinar para vocês. Aí é um comentarista. Ele senta e comenta um assunto, dando a opinião dele. Ponto. Um repórter, quando faz uma reportagem, quando entrega uma matéria, ele entrega uma história com informações, com início, meio e fim, para que as pessoas, ao receberem esse conteúdo, tirem suas próprias conclusões. Quando você coloca uma vírgula nesse meio de caminho para atender alguém que não seja o público, aí as coisas elas estão direcionadas, cara. E aí o jornalismo, a essência do jornalismo se corrompe exatamente nisso. Eu não tenho absolutamente nada contra alguém defender um clube e gerar conteúdo sobre um clube específico. Cara, isso é normal, não tem. Eu abro meu Twitter e posso escrever sobre qualquer coisa. Ponto. Meu Twitter nunca esteve vinculado à Globo, nunca esteve vinculado ao DAZN, nunca esteve vinculado a ninguém. A conta é minha, é @Bruno Lorance. Não tem nada de @Globo Bruno Lorance. Não, é uma conta minha e eu sou responsável por aquilo. Agora, a partir do momento em que você gera conteúdo para atender interesses de outros, você não está fazendo jornalismo. Simplesmente, você está entregando um conteúdo direcionado, com intenções claras para um público determinado. Aí é algo que não... é o que eu estou te falando. Eu não julgo, mas eu não teria capacidade de fazer. Eu posso atender interesses de um patrocinador, de alguém que apoia o meu trabalho. E se eu confiar naquele patrocinador, eu posso recomendar aquele produto que eventualmente me patrocine. Não tem problema nenhum. Eu não estou corrompendo uma informação, nem estou dando um caminho diferente para contar uma história. A partir do momento em que você muda e faz essa primeira curva, para mim perde sentido e deixa de ser jornalismo. Mas é conteúdo. Ponto. Não tem problema nenhum. É conteúdo. Tudo é conteúdo. Jornalismo é uma outra coisa. Nilson, a gente está com 3 minutos para acabar. Então eu posso fazer uma última espetada? Vai lá. A última. Ô Bruno, seu Spotify, quando você coloca lá, qual é a sua lista musical lá, cara? Caraca. Acho que ninguém te perguntou isso, cara. Rapaz, essa agora pegou pesado, né? Pagode, velho. Pagode pra caramba. Muito pagode, muito samba. Ninguém imagina, né? Pantelão, né? Não, cara. A cara de trouxa, você né? Não, você tem um jeito que o cara escuta Foo Fighters, alguma coisa do tipo. Não. Sambão, Última coisa. Sambão demais, pagode demais. Nossa, direto, né? Não importa o que eu vá fazer. Mas, ô Bruno, aí, rapaz, aí tu caiu numa encruzilhada braba, porque, rapaz, eu fico tentando imaginar aqui essa mistura, basquete com samba. Então, muito louco, rapaz, né? É meio que miojo com feijão, o né? Tá aqui atrás, ó. Aí. O Kobe ia ficar meio chateado. Sim. Não, mas não é, cara. Não é, mas é... Cara, pra tudo, assim, é uma música, o ritmo, a batida me leva e me motiva, assim, eu não uso música para rituais, não. Nunca usei para trabalhar, não uso música para viagens, para exercício, para qualquer momento, para lazer e tal. Então, eu nunca busco concentração na música, eu busco exatamente dar uma limpada na cabeça. E aí entra o sambão mesmo, não tem escala. Eu gosto de tudo, assim, mas predominantemente, se abrir o Spotify, vai ter pagode a rodo e de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é gente. Não é também só um ou outro, não. Escuto de tudo, assim. Mas essa é maneira mesmo, Nilson, porque a galera não deve imaginar, né? Ver branquelão assim e tal. Ó, pô, isso daí é mó playboy e tal, não sei o que, não. O que Mas agora, mas eu fiquei curioso, cara. Mas eu fiquei curioso agora, porque eu fiquei imaginando o seguinte, rapaz, tu correndo pro garrafão pra fazer uma de 3, aí começa a tocar. Deixa a vida me levar. Rapaz, eu fico imaginando, aí larga a bola, aí perdeu 3 pontos, perdeu. Rapaz. Não, mas é maneiro, assim, eu gosto muito, assim, tem uns amigos na música, alguns caras que eu gosto, que eu conheço, e é isso, o esporte acaba unindo muito, né, todo mundo acaba gostando de resenhar sobre esporte, e a música entra e vira assunto também, mas é engraçado mesmo, isso daí nunca tinha me perguntado, não, cara.
Mas não menti, não. A gente ia ter gente que ia querer tirar uma onda. Não, eu só ouço... Ia mandar altos hip Caetano, hop. Não, MPB, né? Todo filosófico, não, cara. Cara, Caetano é muito chato, cara. Com todo respeito, Caetano é muito chato, gente. Tem gente, quem gosta, beleza, mas não dá, cara. É muito chato, cara. Na boa. Fala assim não, tá? Essa foi engraçada, velho. Pô, essa daí nunca tinham me perguntado mesmo. Bruno, estourou já nosso tempo aqui, Já podemos jogar no cara. corte, então. Aí, essa daí é boa. Essa daí vai pro corte, cara. Altas revelações. Jogando basquete ao som de Zeca Pagodinho e Catinguelê. Caramba, olha que dupla, cara. Pego muito, também tô lá. Não, apesar que se tu botar um molejão, pô, dá um pique legal, né? Dá pra fazer umas cestas maneiras aí com molejão, cara. Tem tudo a ver, né? Eu tô botando uma pilha no Bruno, mas no meu Spotify lá, o Thiaguinho, cara, eu sei que muita gente vai... Eu vou ficar desmoralizado, mas eu gosto do Thiaguinho, cara. Eu escuto muito. O Thiaguinho é um dos caras mais viciados em esporte que eu conheci na minha vida. O cara assiste tudo. Tudo. Às vezes que eu encontrei, você pode falar com ele sobre vôlei, sobre basquete, sobre tênis, futebol, óbvio, mas o que você falar com ele, ele sabe o que está acontecendo no campeonato, ele assiste tudo. O cara é fissurado em esporte. O pai dele é educador físico, né? Professor de educação física, então... É um cara completamente viciado em esporte e também eu ouço muito Thiaguinho. Cara, Bruno, te agradecer. Tu respondeu uma pergunta que se o Nilson me fizesse, eu ia ter que mentir para responder, né? Senão eu ia ter que dizer que, pô, meu Spotify lá é tudo do capiroto, né, cara? É anos 80 nacional e o resto é tudo do capiroto, cara. Mas fazer o quê, né? Mas é bom também, tem valor, tem hora para ouvir tudo, né, cara? Acho que música é isso, o grande lance da música é isso. Você tem momentos para ouvir absolutamente tudo. Tudo. Então, agora, quando você pergunta o que eu mais ouço, aí não tem jeito. Bruno, brigadão, cara. Pô, valeu. Top mesmo esse papo da gente aí, cara. Espero que mais à frente a gente possa fazer um outro, porque tem que ter muito assunto. O tempo, cara, infelizmente... Todas as oportunidades que nós temos aqui, a gente acaba, deixando muita coisa ainda para falar, cara, porque o tempo passa muito rápido. E aí, não tem como sintetizar, né, para caber tudo. Mas, cara, brigadão mesmo. Quando precisar, se a agenda permitir, tá em casa, só chamar que eu volto. Pô, show, cara, show. Nilson. Valeu. É isso, agradecer, Brunão, pela oportunidade mais uma vez. Já sinta-se convidado e acho que aí é um bom tema a gente fazer uma próxima live aí falando de cinema e música. Acho que é uma boa aí. Demorou. Tamo junto. Obrigado. Um abraço para todo mundo e que todos se mantenham saudáveis e lembrem-se que a pandemia ainda não acabou, tá longe de acabar. Então, por favor, galera, vamos continuar se cuidando e cuidando dos nossos, que é o que a gente pode fazer. O nosso controle só tá dentro da nossa bolha de casa, então que todos possam se manter saudáveis e se cuidando, por favor. Isso aí. Gente, obrigado. Curtam nossas redes sociais, @Giro na Rede. Nos acompanhem no YouTube, no Instagram, no Facebook. E nós também estamos nas principais plataformas de podcast, na Apple, no Google, no Spotify. E na semana que vem nós voltamos com mais um Giro na Rede.